Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, para a gente trazer atualizações aí do São Paulo. Vamos falar bastante aí sobre algumas situações. A segunda-feira foi bem agitada pelos lados do Morumbis, muitas decisões em relação ao elenco, muitas informações, inclusive, que não foram tão positivas assim. E aí a gente vai trazer algumas atualizações importantes aqui para você até ficar por dentro de tudo o que rola nos bastidores do São Paulo, tá? A gente vai falar sobre o Ferreira, o Ferreirinha, né, que teve essa contusão que é grave, né? Ele vai ficar de 6 a 8 semanas, vai depender muito também do tempo de recuperação e da resposta que ele vai ter nesse tempo de recuperação. Mas, pelo que eu conversei com algumas pessoas, vai ser algo em torno de 8 semanas. Então, a gente projeta um Ferreira somente realmente ali para o finalzinho de outubro. Vamos falar sobre quem pode substituí-lo. O São Paulo vai ao mercado buscar um novo jogador. Quem dentro do elenco o São Paulo entende que pode ser também um substituto imediato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre a situação do William Gomes, ele que deve ter mais espaço aí nos próximos dias, e entra um pouquinho também dessa questão do Ferreira, mas já era algo que a gente já tinha um pouquinho planejado. Vamos falar também sobre a lateral esquerda, vamos falar sobre dois nomes. Alexandro, vamos trazer uma situação importante, inclusive que envolve o Flamengo, e aí a gente foi atrás para entender mais condições, e trazer atualização em relação ao Mário Rui, né? Muitas pessoas falando que lá na Itália que está fechado e tal, e a gente vai destrinchar aqui com todas as partes envolvidas, falando um pouquinho sobre essa situação. Antes de mais nada, para você que é novo aqui no canal, eu sou Alexander Vieira, sou jornalista e faço a cobertura do São Paulo aqui de maneira independente, tá? Você pode ajudar aqui o nosso canal via Pix, tem o Pix aqui embaixo no canal, se você quiser fazer essa ajuda financeira, ou você já ajuda já deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando também a informação. Compartilhe ali o link com seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, com seus colegas, para eles também ficarem por dentro de tudo que acontece no São Paulo. Bom, vamos falar bastante aí sobre essa semana do São Paulo, né? Semana que é muito importante, inclusive. São Paulo já se reapresentou, né, na segunda-feira, já iniciou a preparação para pegar o Nacional. Os titulares, os que mais atuaram contra o Palmeiras, no trabalho regenerativo, e alguns outros já fizeram com bola. E aí o São Paulo fez, né, todos os exames de jogadores que estavam com algumas situações. O Patrick, ele teve um problema no ombro, como a gente já tinha até adiantado, para quem já nos acompanha aqui na segunda-feira pela manhã, antes de sair os exames, eu tinha falado que o que preocupava realmente era o ombro do Patrick, que ali poderia ter tido uma lesão na queda. E depois dos exames, isso foi realmente confirmado. E aí o São Paulo não projeta muito o tempo de recuperação. Mas o seu lateral esquerdo não vai voltar por um bom tempo, né? Vai ficar aí algumas boas semanas de molho. Teve também a questão do Ferreira, como a gente já adiantou, né? Vai ficar aí 8 semanas fora. E também o Moreira. O Moreira teve uma contusão muscular. De todas, é a mais simples, mas é mais uma vez que o Moreira tem um problema físico, né? A gente já tinha conversado aqui no canal, nas redes, de que o Moreira ele recusou, né, as idas para a Vitória Internacional por empréstimo, porque ele queria ter mais minutos com a camisa do São Paulo, e vinha tendo, né? E a projeção era dele ter mais minutos aí durante os próximos jogos, porque o Rafinha não pode jogar sempre, e o Igor Vinícius tem essa questão de estar em um alto risco de contusão. Infelizmente, aí para o Moreira, né, uma fatalidade, mais uma vez o Moreira tendo um problema físico, realmente é até triste, né? Porque é um jogador que tem muita qualidade, porém acaba não conseguindo ter uma sequência por conta desses problemas físicos. O São Paulo deve fazer um trabalho um pouco mais específico em relação a ele, fazer um fortalecimento, ver todas essas questões, porque o São Paulo aposta muito no talento do jogador e quer ele como substituto imediato do Rafinha para a próxima temporada. É um jogador que o São Paulo vai olhar com uma lupa um pouco maior para essas questões físicas, né? O São Paulo tem algumas situações em que fez esses trabalhos e tem dado frutos, né? O Luciano, vocês vão lembrar que no início da passagem do Luciano, ele sofria com muitos problemas. O próprio Lucas, né, nesse impacto que ele teve no futebol brasileiro, ele também teve contusões. Hoje ele já consegue, né, ter uma sequência de jogos sem acabar se lesionando. Enfim, é o São Paulo que vai olhar
com mais cuidado toda essa situação física do Moreira. Mas falando do Ferreira se machucou, e aí? O São Paulo vai atrás de algum substituto no mercado? A resposta é não. O São Paulo continua focado em buscar pelo menos mais um lateral esquerdo, principalmente agora com essa questão do Patrick, inclusive. A gente já vai falar um pouquinho dessa questão do Mário Rui. Mas em relação ao substituto do Ferreira, o São Paulo não projeta ir ao mercado para buscar um atacante que jogue pelo lado esquerdo. O São Paulo entende que hoje no seu elenco tem algumas opções viáveis que podem suprir essa ausência do Ferreira. Além do Michel Araújo e do Rodrigo Nestor, que podem fazer o lado esquerdo, mas eu acredito, inclusive, que nesse primeiro momento não é o que penso do meu dia, na informação que eu tenho, é a tendência de que o Wellington Rato assuma essa vaga do Ferreira, fique aberto pelo lado direito e o Lucas seja deslocado para a ponta esquerda. E aí existe um entendimento de que na ponta esquerda ele pode cair um pouco mais para o meio, abrindo o corredor para o Wellington ser um lateral um pouco mais ofensivo, e aí o São Paulo ter essa opção pelo lado esquerdo e o Lucas, ao entendimento de que o Lucas pode sim se sair muito bem jogando por aquele setor. Então, o São Paulo, em um primeiro momento, não vai buscar esse jogador no mercado. Aposta-se também na questão do Eric, do Eric ter mais minutos com a camisa do São Paulo. E também tem o do William Gomes, mas o William Gomes a gente vai projetar um pouquinho mais para frente. Mas Ferreira, realmente, o substituto do jogador, não vai chegar. O São Paulo não vai ao mercado buscar mais um atacante. Sobre o William Gomes, a tendência é do William Gomes ter mais minutos nos próximos jogos, ou, enfim, ter mais espaço com a camisa do São Paulo. Ele já iria ter com a saída do Juan, o São Paulo já tinha projetado não buscar um atacante no mercado e dar mais oportunidades para o William, tanto é que o William esteve entre os relacionados nas últimas partidas, ele vai começar a ser cada vez mais relacionado e quem sabe ter alguns minutos, porque como agora o Wellington Rato ele tem uma diferença em relação a características do Ferreira, o Zubeldia entende que um jogador que tem uma familiaridade com as características do Ferreira é o William Gomes. Então pode ser que o William comece a ter mais minutos justamente para nos segundos tempos ser um cara que ali pelo lado esquerdo faça um papel parecido com o Ferreira. A estrutura tática do São Paulo vai mudar porque o Rato não faz o que o Ferreira faz, mas durante as partidas quando ele precisar de um jogador que seja um pouco mais arisco, que seja um pouco mais driblador, inventivo, ele vai apostar no William Gomes, tá bom? E aí, para a gente continuar nessa questão, vamos falar sobre a lateral esquerda, depois ali da situação do Patrick, mesmo com os exames ainda não rolando, o São Paulo já quis adiantar, já quis acelerar as tratativas na busca pelo lateral esquerdo. Hoje o plano A é o Mário Rui. O São Paulo tem um princípio de acordo com o staff do Mário Rui. Esse princípio de acordo seria, olha, um tempo de contrato, o salário, mas basicamente o que o Mário Rui aceitaria para jogar no Brasil, questões de luvas, e de que o São Paulo assumiria o tempo de contrato que ele tinha com o Napoli. Então o São Paulo tem bem adiantada toda essa questão com o staff do jogador. Porém, o São Paulo ele prega muita cautela em relação a isso. O São Paulo evita falar nesse acerto, até porque tem a mesma situação com o Thiago Mendes. O São Paulo tem tudo acertado com o Thiago Mendes, mas falta o quê? A liberação do Al-Rayyan, e por isso que o Thiago Mendes não será contratado pelo São Paulo, pelo menos por enquanto. Então o São Paulo prega cautela, mas posso assegurar que existe um princípio de acordo, um acerto verbal em relação ao staff do atleta. Porém, contudo, entretanto, todavia, o atleta, mesmo tendo esse acerto com o São Paulo, não fechou as portas para outros clubes. Então, também está ouvindo outras sondagens, ouvindo outros clubes para tomar uma decisão para onde ir. O futebol brasileiro agrada, a ida para o São Paulo agrada, porém, ainda estão prospectando o mercado, estão dando uma olhada. Mas o São Paulo já deixou claro que quer fechar com o jogador até esta semana. Não quer passar disso, porque senão vai ir para um plano B, um plano C, para outros nomes no mercado. O Napoli, existe um consenso de que o Napoli não deve ser um empecilho para a liberação do Mário Rui, até porque ele é um jogador que não faz parte dos planos. Mas, até o momento, o Napoli não sinalizou essa liberação.
E o São Paulo já deixou claro também que só vai conseguir contratar o Mário Rui se o Napoli topar abrir mão do contrato, se o Napoli topar liberar o jogador de graça. Então tem essas questões ainda a serem resolvidas. O São Paulo prega cautela, mas também mantém um otimismo em relação ao Mário Rui. Já o Alexandro, hoje o São Paulo não conversa mais com o Alexandro. Eu até fui checar para ver por quê. Inclusive, vocês acompanharam aqui com exclusividade no canal que eu falei que o Flamengo iria atrás do... Não iria, como já foi atrás do Alexandro, eu já tinha essa informação, que já tinha ido atrás do Alexandro, muito por conta da aprovação do Tite. O Tite entende que o Alexandro é um ótimo jogador para a função, trabalhou com ele na seleção brasileira, e o Flamengo contatou o Alexandro. Até então, o Alexandro não fechou contrato com ninguém, e a tendência é dele tentar resolver também tudo nos próximos dias. O Flamengo entrou forte na parada, só que hoje o São Paulo não negocia com o Alexandro. O São Paulo ouviu na última vez, mesma coisa. Prefiro a Europa e se eu voltar para o Brasil a gente conversa. Se eu quiser voltar para o Brasil a gente vai conversar. Porém, e ficou nisso, e o São Paulo começou a projetar, prospectar, ir atrás de outros laterais no mercado. E hoje o São Paulo não conversa com o Alexandro. Pode mudar daqui a pouco? Pode. O São Paulo vendo que o Flamengo está começando a ter conversas mais fortes com o Alexandro e pode entrar e falar, pô, Alexandre, e aí? Você falou que voltasse para o Brasil e ia conversar com a gente, bora conversar? Isso pode acontecer. Mas hoje o São Paulo não tem interesse na contratação do Alexandro e está focando todas as suas energias na chegada do Mário Rui. Tá bom? Mas as conversas com o Flamengo foram bem produtivas, tá? Inclusive, nessa segunda-feira, o GE trouxe a informação, a apuração deles, mas a gente já tinha, há uma semana atrás, falado sobre essa questão aí do Alexandro no Flamengo, que era algo que poderia acontecer, porque as conversas iniciais foram bem produtivas e a relação com o Tite poderia pesar nessa. Tá bom? Acho que a gente passou por tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, que a gente bate aquele papo maneiro. Tá bom? Então, é isso, lembrando que o São Paulo joga na próxima quinta-feira, tá? E aí, o que vai acontecer? Nessa terça-feira eu vou ter um compromisso no Bola VIP e eu não vou poder fazer a live às 7 horas, tá? Então, a live das 7 horas, que vocês já estão acostumados aí, vai ser na quarta-feira, tá? Então, a live de terça foi para quarta. Então, essa semana, quarta e sexta, às 7 horas, a gente vai entrar ao vivo para trazer todas as informações do São Paulo. Tá bom? Um beijo, uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Até a próxima.